Já vimos nas leituras de Êxodo que Deus mandara Moisés lavrar mais 2 tábuas de pedra e que subisse ao monte Sinai, que ele escreveria novamente as leis a serem aplicadas ao seu povo no deserto. No final do livro de Êxodo, vemos as instruções de Deus a Moisés para a feitura do templo em que deveria ser adorado. O local foi denominado Tabernáculo, contando com espaço próprio para o holocausto e para a adoração, acompanhados de todos os seus pertences, como mesa, candelabro, propiciatório, bacia e demais objetos, além dos adornos e vestimentas que deveriam ser utilizadas no referido templo. No livro de Levítico, Deus passa a instruir Moisés sobre as ofertas que deveriam ser apresentadas pelos filhos de Israel para a expiação dos pecados cometidos em desobediência da lei. Fez a prescrição da oferta de um animal macho ou fêmea e sem defeito, conforme a natureza e a extensão do pecado a ser expiado. Referido animal, então, era sacrificado pelo sacerdote no local próprio, perante a tenda da congregação, para expiação do pecado, num ritual específico, previamente definido por Deus. Essa lei de Moisés era muito dura. Trazia fardo pesado de culpa sobre os filhos de Deus, porque o homem, devido à sua natureza humana, tem tendência ao pecado. Assim, nem mesmo acabava de oferecer um sacrifício para apagar a culpa de um pecado, já estava devendo de novo por ter infligido novamente a lei de Moisés. Tal fato tornava o peso da lei impossível de ser suportado pelos filhos de Israel. Deus então enviou seu Filho Jesus Cristo à terra para trazer ao homem o seu ensinamento maior, que é o amor. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, se entregou como oferta para expiar os pecados da humanidade. Ao derramar o seu sangue em sacrifício na cruz, Jesus encerrou a prática de oferecer sacrifício de animal como forma de expiação de pecados, abolindo essa antiga aliança que havia entre Deus e o homem. Jesus se ofereceu por uma única vez como sacrifício e levou sobre si toda a culpa e toda a condenação, como narrado na carta aos Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Através do sangue de Jesus Cristo, foi celebrada uma nova e eterna aliança, por meio da qual fomos remidos do pecado, lavados de toda a culpa e aceitos como filhos de Deus. Aleluia! Exatamente por isso, o ritual de sacrifício de animais, assim como o oferecimento de alimentos e de bebidas para expiação de pecados, não podem mais ser aceitos como oferta agradável ao Pai. Ao contrário, representa desobediência a Deus e ofende a santidade de Jesus Cristo, porque despreza e rejeita o seu sacrifício como obra redentora e promotora da nossa salvação. Isso, porém, não significa que Jesus Cristo veio abolir as ofertas e que não mais devemos apresentá-las ao Senhor. Oferta é demonstração de fé e de gratidão a Deus. É ato de amor, de honra e de reconhecimento de que tudo o que somos e que temos vem do Senhor e pertencem a Ele. Desde a criação do mundo, vemos o homem se apresentar diante do Senhor com suas ofertas, sendo que de algumas ele não se agradou, como ocorreu com as oferecidas por Caim. Assim é até hoje. Deus é nosso Pai, autor da vida e consumador da nossa fé. Ele nos ama com infinito e pleno amor
e já nos deu tudo ao enviar Jesus Cristo para ser imolado em sacrifício para nos lavar do pecado e nos livrar da morte eterna. E nos prover de toda sorte de bênçãos em todas as áreas da nossa vida. Não devemos nos apresentar diante do Senhor com mãos vazias, nem ofertar-lhe as sobras e o que não nos faz falta. Deus não precisa das nossas ofertas, muito menos de esmola, porque tudo lhe pertence. Por isso, quer que nos coloquemos totalmente na sua dependência e que lhe ofereçamos tudo. Do mesmo modo, ofertar com o propósito de troca, objetivando obter favor, também não agrada a Deus, pois as graças do Senhor são gratuitas, frutos de seu amor, de sua bondade e de sua liberalidade, sendo inegociáveis. É a oferta que provém de um coração alegre e sincero que agrada ao Senhor, pois, como dito na segunda carta aos Coríntios, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Que o Senhor nosso Deus, dono e Senhor de todas as coisas e de todas as riquezas, aquele que supre todas as nossas necessidades, nos conceda um coração desapegado dos bens materiais, para que possamos nos colocar com confiança inteiramente ao seu dispor. Termino orando em Hebreus capítulo 13, versículos 15 e 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligenciemos igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Amém.